E aí, senhor e senhora X, sejam muito bem-vindos. Pessoal, tô chegando aí nos 190 inscritos, né? Tô com 188 e... Mas eu vejo que tô feliz porque a galera tá gostando do conteúdo, né? O pessoal tá interessado também nessa questão de segurança da informação, né? E tecnologia como um todo. Mas eu queria fazer algo bem diferente nesse vídeo, que é ser um pouco mais... Vamos focar um pouco aqui na questão desses dois modelos, o modelo OSI e o modelo TCP/IP, né? É imprescindível a gente estudar a rede, né, pessoal? Não adianta a gente pular a etapa aí. Tem muita coisa que a gente precisa se dedicar bastante estudando para que a gente possa se desenvolver. Mas assim, falando sobre redes, né? Esse é um assunto extremamente importante. É o fundamento da parada, né? E assim, eu tô com esse livro aqui, esse e-book, que eu peguei da internet mesmo. Eu vou deixar depois o acesso para vocês obter ele também. Ele vai abordar sobre o protocolo de serviço de rede, pessoal. Ele é bem técnico e eu achei muito legal. Então aqui tem um... Deixar a zona aí, né? Renan Osório Rios. Então aqui, galera, ele tem aqui 4 aulas, né? Então eu queria trazer para vocês aqui essa aula 2, onde ele vai abordar especificamente esse modelo aqui, ó, o TCP/IP. Eu trouxe essa imagem para a gente fazer essa comparação também com o modelo OSI. Página 21. Pronto aí, galera. Objetivos: conhecer o modelo que nasceu na internet e funciona nela, conhecer as principais aplicações nas redes de computadores, informar ao aluno portas de comunicação do protocolo, conhecer a importância da camada de transporte, entender o funcionamento dos protocolos de transporte TCP e UDP, tanto no modelo TCP quanto no OSI. A gente tem aqui a camada de transporte, pessoal. E tem essa diferença, né? Da camada de transporte para baixo, a gente vê que tem ali network, né? Isso no OSI, network, data link e a física. Já no TCP/IP, abaixo do transporte a gente já vem com internet, e aí a outra camada que inclui aí, né, link ou network e interface. Ele fala aqui, ó, compreender o controle de link lógico e os principais dispositivos de rede no mercado, do mercado. Ligar o microfone aqui na hora que passa esses barulhos, pessoal, para perturbar tanto aí o juízo de vocês, beleza? Mas ó, sobre o modelo TCP/IP, né? Ele vai abordar aqui. O modelo de referência TCP/IP foi dividido em camadas bem definidas. Cada camada realiza uma tarefa de comunicação. Para estudar uma tecnologia é importante aprender a sua história. A Advanced Research Project Agency, ou Agência de Pesquisas em Projetos Avançados, mais conhecida como ARPANET, é tida como a propulsora da internet atual. Ela foi uma rede de pesquisa criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1969. De acordo com Turnbull, pouco a pouco centenas de universidades e repartições públicas foram conectadas usando linhas telefônicas dedicadas. Quando foram criadas as redes de rádio satélite, começaram a surgir problemas com os protocolos existentes, o que forçou uma nova arquitetura de referência. Mais tarde, essa arquitetura ficou conhecida como modelo de referência TCP/IP. Esse modelo foi definido pela primeira vez em 1974.
nome TCP/IP vem dos nomes dos protocolos mais utilizados desse modelo de referência, sendo eles o Internet Protocol, né, protocolo de internet, mais conhecido como IP, e o Transmission Control Protocol, ou protocolo de controle de transmissão, usualmente chamado de TCP. O modelo TCP/IP é dividido em camadas. Os protocolos das várias camadas são denominados de pilha de protocolos. Então a gente tem aqui uma pilha, galera, né? Pilha de protocolos. Tem outra imagem também, eu não peguei referência, mas que aqui eles fazem um paralelo, eles mostram aqui os protocolos, né, que são utilizados nessas camadas. Cada camada interage somente com as camadas acima e abaixo. Vejamos o quadro 2.1. Aqui ele traz, ó, aplicação, transporte, internet, interrede e host rede. O modelo OSI possui 7 camadas, 3 camadas a mais que o modelo TCP/IP. A comparação do modelo TCP com o modelo OSI. Aí dá essa diferença aí, pessoal. A gente está abordando aqui também. Interessante, né, galera? Aqui também, ó, tem coisas que falam sobre a questão de 4, 5 camadas, né, no modelo TCP/IP, mas a gente vê que também tem, por conta justamente aqui, né? Aqui você vê que ele já coloca host rede. Aqui tá mais explicadinho, porque ele traz aqui, por exemplo, na questão do transporte, tem tais segmentos. Na parte de, né, em rede, tá esses pacotes, né? E aí vem os frames. Chega na parte física que é os bits, né? Interessante também, pessoal, que eu tava estudando sobre os protocolos ligados à questão da rede wireless. E aí tem também a questão do roteador, né? Que é os quadros que tem o frames, e lá é chamado de quadros, se não me falha a memória. E aí, pessoal, é bem interessante também que a gente aborda sobre isso, ó. Que no cantinho ele vai falar sobre a história, viu? Sobre o significado também das siglas, né? ROSI. Aqui tem uma perguntinha. Mas aqui eles vêm falando sobre a camada de aplicação, pessoal. Então, a gente tem aqui a camada de transporte. Acima dela, a camada de aplicação. Então vamos começar por ela aqui, ó. Ele vai abordar e vai falar o seguinte: a camada de aplicação é a mais próxima do usuário. Os programas utilizam os protocolos da camada de aplicação de acordo com a sua finalidade. Bate-papo, videoconferência, e-mail, etc. Ela contém muitos protocolos que asseguram uma comunicação bem sucedida entre a heterogeneidade da internet. Aqui na lupinha eles dizem o seguinte, ó: neste exato momento, vários computadores do mundo com diferentes sistemas operacionais e softwares aplicativos estão conectados na internet. Ela é uma rede heterogênea. Incluindo diversos protocolos. Vou continuar aqui a leitura. Incluindo diversos protocolos. A camada de aplicação possui muitos protocolos que não são mais utilizados. A dinâmica dessa camada é muito grande. São criados vários protocolos para suprir a necessidade do tráfego na rede. Consequentemente, diversos protocolos
dependendo da plataforma de hardware ou software na qual o software do TCP é executado. A Internet Access Number Author, ou Autoridade de Atribuição de Números da Internet, IANA, é a responsável pela coordenação global do DNS raiz, endereçamento IP e os protocolos da internet. Dá uma passadinha lá, pessoal, bem interessante. E para você estudar mais a fundo também as portas, né? A IANA é responsável por endereçar os protocolos da internet, segue no quadro 2.4 alguns protocolos e suas respectivas portas de comunicação. Aí ele traz aqui uma listinha, né? HTTP porta 80, FTP porta 21, SMTP a porta 25, Telnet 23, SSHI a porta 22. Isso aí é as portas padrões, né? E aí a gente tem aqui, ó, não sei se essa conexão aqui vai permitir, pessoal, tá bugada. Olha aqui, abre bem leve. E aí eu tô aqui no IANA, e aí tem aí, pessoal, os números de porta, né? Traz aqui, ó, e essas mentes aqui são os nomes dos serviços e os números das portas são usados para distinguir entre diferentes serviços que rodam por protocolos de transporte, como TCP, UDP, DCCP e SCTP. E aí vem, pessoal, porta 21, ó, FTP. Com TCP. Aí tem o nome desse... Vai saindo da página ali, pessoal. Aí continuando aqui, ó, a camada de transporte, né? A gente falou sobre a aplicação aqui, viu a questão das portas aí, a importância delas, né? E agora ele chega aqui na camada de transporte do modelo TCP/IP. Após processar a requisição do programa, o protocolo na camada de aplicação se comunicará com o protocolo na camada de transporte. Normalmente o Transmission Control Protocol, ou Protocolo de Controle de Transmissão TCP, ou User Datagram Protocol, Protocolo de Datagrama de Utilizador, UDP. Essa camada é responsável por organizar os dados recebidos da camada de aplicação, controlar os erros e fazer o controle de fluxo fim a fim. Ela pega os dados enviados pela camada superior, os divide em segmentos ou datagramas e envia para a camada imediatamente inferior durante a recepção dos dados. Esta camada é responsável por colocar os segmentos ou datagramas recebidos da rede em ordem. Olha a importância da camada de transporte. E aí do nosso famoso TCP. E aqui ele vai abordar especificamente o protocolo TCP, pessoal. O principal motivo do sucesso das aplicações da internet é o protocolo TCP. Ele se adapta a diversas finalidades exigidas pelo usuário e suas aplicações. As principais características do TCP, de acordo com Springer, são a sua transferência de dados, robustez, controle de fluxo, multiplex, conexões lógicas e o fato de ser full duplex. Os termos estão descritos abaixo. Por exemplo, transferência de fluxo de dados. Uma aplicação pode confirmar se todos os segmentos transferidos pelo TCP alcançaram o seu destino previsto e obter o retorno sobre o sucesso dessa operação. Robustez, porque o TCP, o receptor, agrupa os segmentos caso eles cheguem fora de ordem.
Controle de fluxo. O receptor, à medida que recebe os segmentos, envia uma mensagem confirmando a recepção. E aí se enquadra aí nessa questão do controle de fluxo, né? Quando eu estava falando sobre isso, eu achei bem interessante também, pessoal. Como é preciso, né? E a gente vê aí o impacto global disso. Multiplex, uso paralelo das portas de comunicação. Conexões lógicas são identificadas pelo processo transmissor e receptor pela combinação dos mecanismos TCP. Full duplex, a transferência de dados pode ser simultânea em ambas as direções. O processo de encaminhamento de pacotes TCP é mais lento do que o UDP, mas quando se necessita de garantia e ordenação na entrega dos segmentos, a melhor opção é o TCP. Aí aqui é uma curiosidade, pessoal, sobre o TCP. Ó. O protocolo TCP é orientado à conexão, permite a entrega confiável dos dados, elimina segmentos duplicados e recupera dados corrompidos. Ele é um protocolo confiável e seguro. E aí sobre o UDP. O protocolo UDP não utiliza confirmação para se certificar que os datagramas chegaram ao seu destino. Não ordena as mensagens que chegam. Assim, os datagramas UDP podem ser perdidos, duplicados ou chegar fora de ordem. De acordo com Comer, de 2006, né, o protocolo UDP fornece serviço de entrega sem conexão e não é confiável quando usa o IP para transportar datagramas entre as máquinas. Curiosidade sobre o UDP. O protocolo UDP não é orientado à conexão, totalmente oposto aí nessa parte, né, ao TCP. Sua entrega não é confiável, não elimina pacotes duplicados e não faz o controle de dados corrompidos. Um programa aplicativo que usa o UDP aceita a responsabilidade total por lidar com problemas de confiabilidade. Porém, o UDP é uma ótima escolha para o fluxo de dados em tempo real, como vídeo, voz e jogos. Por não criar conexões durante uma conexão UDP, ela troca menos informações do que protocolos TCP. O processo de encaminhamento de datagramas UDP é mais rápido que o TCP. Muitos programas o utilizam. Os mais famosos são os programas peer-to-peer, que compartilham arquivos de rede e gerenciadores de download. Normalmente eles podem ser configurados para utilizar o UDP, TCP ou ambos. Com a ativação do UDP, a taxa de transferência de dados aumenta na rede. Interessante nessa dualidade que cada um carrega. E aí, galerinha, chega aqui na camada de interrede, ó. Tá, então a gente tava ali na camada passando pela aplicação, não foi? Transporte por último, né? A gente vê a questão do segmento aí na rede, a beleza do TCP e a velocidade do UDP, e por isso a importância de ambos. E agora a gente chega aqui na internet, né? Que aqui no nosso e-book, PDF, é camada de interrede. O principal protocolo da camada de interrede é o protocolo IP. Ele pega os segmentos ou datagramas recebidos da camada de transporte e adiciona informações no endereçamento virtual. Isto é, adiciona o endereço do computador que está enviando os pacotes e o endereço do computador que receberá os pacotes. É bem legal, pessoal, a gente frisar que na camada de aplicação a gente abordou a questão de portas, e aí a gente veio para o transporte aí e entender a diferença do TCP e o UDP, né? E agora aqui na camada de interrede ou camada de internet, a gente já começa a se deparar com o IP, né, o protocolo de internet. Então, o IP ele pega os segmentos ou datagramas recebidos da camada de transporte
cima e adiciona informações de endereçamento virtual. Isto é, adiciona o endereço do computador que está enviando os pacotes e o endereço do computador que receberá os pacotes. Para qualquer computador ter acesso à internet é necessário ter um IP. Esses endereços virtuais são chamados de endereços IP. Em seguida, os pacotes são enviados para a camada imediatamente inferior. A camada interface com a rede. Nessa camada, os pacotes são chamados de quadro ou bits. Que já é aqui, né, pessoal? Então ele faz esse endereçamento virtual, né? E em seguida ele envia os pacotes para a camada inferior, né? A camada de interface de rede, né? Para Springer, o endereço IP é semelhante ao endereço que você utiliza para enviar uma carta pelo correio. O endereço deve apresentar todas as informações requeridas para que ocorra a entrega. Caso contrário, a carta não chegará ao destino correto. Um endereço incompleto ou incorreto afeta o endereçamento IP da mesma maneira como afeta a entrega de uma carta. Por muitos anos a internet utilizou o IP versão 4, IPv4. Porém a quantidade de computadores cresceu ao redor da Terra e o número IPv4 está escasso. A solução foi criar o IPv6. Com essa nova solução, não haverá escassez de números IPs no mercado. Muitas empresas estão migrando aos poucos do IPv4 para o IPv6. Na aula 5 estudaremos com maiores detalhes a diferença entre IPv4 e IPv6. E aí, como funciona o IP? Porque toda máquina precisa de um IP para se conectar à internet. E aí, pessoal, a gente chegou na camada de host rede ou na camada de interface. A camada host rede receberá os pacotes enviados pela camada de interrede e os enviará para a rede ou receberá os dados da rede, caso o computador esteja recebendo dados. Esta camada é responsável por detectar e corrigir erros no nível físico e controlar o fluxo entre transmissão e recepção de quadros em tecnologias de rede. O controle de fluxo de dados na camada física é feito pelo controle de link lógico, LLC. Essa camada detecta e corrige os erros que possam acontecer na camada física. Todo dispositivo de rede possui um endereço de Media Access Control, ou controle de acesso ao meio, endereço MAC, famosíssimo. Ele é um endereço único e físico do dispositivo de rede. O Institute of Electrical and Electronic Engineers, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, organiza e controla com as fabricantes dos dispositivos de rede esse número. O fabricante deve garantir que não existam dispositivos de rede com MAC repetido. Existem diversas tecnologias de rede que estão na camada host rede. Atualmente a maioria dos computadores utiliza a rede Ethernet, a qual está disponível em diferentes velocidades. Pessoal, a gente consegue clonar esse endereço MAC e até criar um. Dependendo aí do qual seja o nosso objetivo, né? Isso falando questão de segurança da informação. Aqui ele fala também, as redes sem fio são redes Ethernet. O que são redes Ethernet? Ethernet é o nome dado a uma tecnologia de comunicação de pacotes local Area Network, ou rede de área local, LAN, desenvolvida pela Xerox PARC no início da década de 70.
A tecnologia atual é conhecida como Ethernet, por par traçado, como pode ser visto na figura 2.1. Famosíssimo, né, pessoal? Pois permite que um computador se comunique utilizando fios de cobre convencionais, semelhantes aos fios utilizados para conectar telefone. E aqui a gente tem uma placa de rede, ó, placa de Ethernet, né? Uma placa de rede sem fio, um switch, um roteador wireless. Resumo: a propulsora da internet foi a ARPANET. O modelo de referência TCP/IP surgiu para solucionar o problema de incompatibilidade de protocolos da rede. O modelo TCP/IP é dividido em camadas e cada camada é formada por uma pilha de protocolos. Não é possível a camada de host rede se comunicar com a camada de transporte se não houver uma comunicação com a camada interrede, mas é possível a camada de transporte se comunicar com a camada de aplicação e interrede. Uma camada depende da outra para haver comunicação. No modelo de referência TCP/IP, a camada de aplicação é responsável por identificar e disponibilizar serviços para aplicações entre as estações em rede. Todo protocolo precisa de uma porta, a qual é responsável por adaptar uma aplicação em plataformas diferentes. O protocolo TCP, confiável, seguro e orientado à conexão, e o protocolo UDP, não é orientado à conexão. Ambos transportam os pacotes pela rede. Eles estão diretamente envolvidos com essa camada de transporte, né? O protocolo IP é responsável por endereçar virtualmente a máquina de origem e a máquina de destino. Se você quiser um vídeo a gente utilizando o Wireshark, que é uma ferramenta perfeita para coletar tráfego de rede, fazer análise de rede, escovar mesmo ali os protocolos, entender melhor o funcionamento do TCP, UDP, o Wireshark é a ferramenta perfeita para isso. Se você quiser a gente faz um vídeo e a gente vai junto aprendendo utilizar da melhor forma. Então, pessoal, aqui vai para encerrar, né? O controle de detectar e corrigir o fluxo de dados da camada host rede é realizado pelo controle de link lógico. Todos os dispositivos de rede fazem parte da camada host rede. E a gente está falando de Mac, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, viu? Valeu aí pelos 188 inscritos. Vamos juntos, a gente vai crescer, vai evoluir, continuar estudando, aprendendo. E é isso. Valeu, pessoal. Tamo junto.